A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo vamos falar sobre ciúmes. Você é uma pessoa que tem ciúme? Será que a Bíblia fala alguma coisa relacionada aos ciúmes? E quais são as consequências de uma pessoa ciumenta? E também mais, como vencer o ciúme? Então fique comigo até o finalzinho desse vídeo e eu tenho certeza que será bênçãos na sua vida. O ciúme é uma emoção humana, ou seja, todos nós temos ciúmes. O problema é quando nós nos deixamos ser dominados por esse sentimento. E aí nós vamos citar alguns textos da Bíblia que falam a respeito do ciúme. Por exemplo, foi a respeito de Caim e Abel. A Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim. E Caim ficou enciumado, porque Deus havia recebido a oferta do irmão e não a dele. O ciúme dele foi tão forte, ele se deixou ser controlado pelaquela raiva, por aquele ciúme, que a Bíblia diz que ele levantou-se contra o irmão e o matou. Por que não dizer também sobre José? Que a Bíblia diz que ele, sendo o filho de Jacó, o mais novo filho de Jacó, Jacó amava mais a José do que os seus irmãos. Os irmãos já não gostavam muito de José, porque o texto diz que tudo que os irmãos faziam de errado, José era como se fosse um delator, levava tudo para o seu pai. Além disso, o pai ainda fez uma túnica de várias cores. O ciúme deles foi tão forte contra o irmão José, que o texto diz que a intenção do coração deles era matar José. Ou seja, eles estavam dominados por esse sentimento, ou por essa vontade, ou por esta emoção da carne. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo, e geralmente uma pessoa ciumenta facilmente é controlada pelo ódio, pela raiva, e é isso que leva, infelizmente, os relacionamentos nos dias de hoje. Infelizmente, todas as semanas nós vemos noticiário de relacionamentos que chegaram ao seu final, porém um dos cônjuges não aceitaram, ou um dos cônjuges achava-se dono da outra pessoa e acabou cometendo às vezes um crime, tirando a sua vida ou até mesmo tirando a vida da pessoa que ele diz que ama ou que ela diz que ama. Isso porque as pessoas são dominadas por esse sentimento. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre níveis de ciúmes. E o último estágio do ciúme, infelizmente, a pessoa se acha no direito de ser dono daquela pessoa, seja o seu cônjuge, seja os seus amigos. Esta pessoa acha que aquele companheiro é uma propriedade dele e dela, que faz o que bem entender. Você é uma pessoa que tem ciúme? Nós vamos falar agora sobre 4 tipos de ciúme. Se você se adequar em algum desses aqui, você precisa tomar muito cuidado. O primeiro tipo de ciúme é o ciúme normal. Geralmente surge em breves momentos quando a pessoa sente-se insegura da possibilidade de perder o seu companheiro. Esse ciúme costuma ser proporcional ao motivo e a pessoa consegue guardar para si mesmo se necessário ou até mesmo falar com o companheiro de forma apropriada. Assim como ele surge, desaparece e não causa desconforto significativo ao companheiro. O segundo tipo de ciúme é o ciúme exagerado. Acontece com pessoas que são inseguras, que têm medo de perder e têm baixa autoestima. Para desencadear o ciúme exagerado, pode haver ou não um motivo, pois a pessoa pode fantasiar algo e acaba agindo de uma forma que causa sofrimento ao companheiro. Por exemplo, quando a pessoa tem interesse em saber todos os seus relacionamentos anteriores, verifica onde o companheiro está e com quem está, confere o smartphone, redes sociais, carteiras, pode até chegar a mentir para testar a resposta do companheiro. A intensidade desse ciúme é moderada, a pessoa tem dificuldade em se perceber como ciumento ou ciumenta e ainda pode ter doenças mentais. O terceiro tipo de ciúme é o ciúme obsessivo. Corresponde à pessoa que tem pensamentos indesejáveis, involuntários, repetitivos e até absurdos sobre infidelidade. Muitas vezes, mesmo sabendo do pensamento infundado, pode ficar refletindo sobre provas infundadas e angustiantes quanto à possibilidade de traição. Perde um tempo significativo pensando. O sentimento do amor é uma imposição, uma força avassaladora que domina e manda na pessoa. E o quarto tipo de ciúme é o ciúme patológico, quando a pessoa tem suspeitas fantasiosas, imaginárias e infundadas, geralmente sem corresponder com a realidade sobre o companheiro. Esse ciúme patológico pode gerar atitudes como
inspeção obsessiva, repetitiva e contínua de coisas para conferir se o companheiro pode estar traindo. Evita encontros sociais. Acredita que qualquer pessoa pode estar facilitando a traição do seu companheiro. Perde o controle com muita facilidade e tem atitudes violentas. Sente um desejo incontido de controlar o seu companheiro, que seria visto como uma posse. E infelizmente, como o ciúme é uma emoção carnal, um desejo carnal, ele tem raiz no egoísmo. E uma pessoa ciumenta demais, ou dependendo do nível que ele está, o seu ciúme, ele pode desenvolver ódio, rancor das pessoas, porque como nós vimos nesse último tipo aí de ciúme, a pessoa se acha dono do outro, né? Ou dono do cônjuge, da esposa, do esposo. E isso a gente vê aí, por exemplo, nas redes sociais. Você vê pessoas que não aceitaram o fim do seu relacionamento e acabaram, às vezes, tirando a vida do seu companheiro. E porque são pessoas que pensam que ser dono do outro. E infelizmente nós temos visto isso crescer. E o pior, que não é só nos relacionamentos. Como nós falamos sobre a história de José. Infelizmente, às vezes dentro da própria igreja, nós vemos pessoas ciumentas. Porque um dos níveis de ciúme é quando a pessoa tem uma baixa autoestima. É quando a pessoa se acha inferior aos outros. E às vezes vai à igreja e começa a dizer, mas o pastor só dá oportunidade para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã. Ele começa a gerar ou criar dentro dele o sentimento de ciúmes. E infelizmente, como nós falamos aqui, se uma pessoa for controlada pelo ciúme, infelizmente ela pode fazer coisas terríveis, como foi a história de Caim e Abel. Nós não podemos se permitir criar esse tipo de ciúmes dentro das igrejas, porque nós precisamos entender que todos nós somos especiais para Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tem filhos especiais. Deus não tem servos e servas especiais. Deus ama mais esse do que esse. Não. Deus ama a todos de uma forma igual. A diferença é que tem alguns filhos de Deus que se envolvem mais com Deus, que buscam mais a Deus, que levam o seu relacionamento com Deus a sério, enquanto outros não. Mas o amor de Deus continua o mesmo por cada um de nós. Quando Paulo fala que a igreja ela é como um corpo, e ele dá um exemplo bem claro, que como um corpo tem vários membros, mas esses membros, mesmo os inferiores, são importantes do corpo. Assim somos nós. Por mais que às vezes você não exerça um cargo na igreja, um ministério na igreja, às vezes não prega, às vezes não canta, às vezes não tem um dom específico, você é especial para Deus, mas assim como o seu irmão. Vamos levar a sério o que a Bíblia nos dá um conselho dizendo que nós precisamos chorar com os que choram, mas nos alegrar com os que se alegram. Mesmo o apóstolo Paulo diz que quando um membro do corpo é honrado, todo o corpo é honrado. Que nós possamos nutrir esse sentimento de entender que todos somos especiais. E a vitória do nosso irmão, da nossa irmã também é nossa vitória. Mas o que fazemos para vencer esse sentimento chamado ciúmes? Primeiro é reconhecer que você é uma pessoa ciumenta ou ciumento. E dependendo do grau de ciúmes que você tem, nós acabamos de falar sobre 4 tipos de ciúmes, dependendo do grau que você se encontra, você precisa de ajuda pastoral. E além disso, se ocupar com a palavra de Deus, pois como o ciúme é uma emoção humana, isso quer dizer que a tua carne está mais forte que o teu espírito. Paulo faz uma distinção clara em Gálatas 5,18, obras da carne e frutos do espírito. Ele diz que há uma briga constante entre a tua carne e o teu espírito. Se a tua carne estiver forte, você vai produzir aqueles frutos de Gálatas 5,18, a partir do 18. Se o teu espírito estiver forte, você vai produzir os frutos de Gálatas 5,22, que é gerado pelo Espírito Santo em nós. Então, quando o ciúme está em um nível muito alto, isso quer dizer que a tua carne está vencendo. Então, você precisa se dedicar mais a Deus, mais à oração e principalmente à leitura da palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Então, se você quiser mudar as tuas atitudes, você tem que ser acompanhado pela Bíblia Sagrada. Você precisa ler a palavra de Deus. É por isso que Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Isso quer dizer que se você quiser mudar o mundo à sua volta, a primeira mudança,
tem que acontecer na sua mente. E como acontece essa mudança em nossa mente? Quando nós nos dedicamos à palavra de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, e se te abençoou, não esquece de deixar o seu comentário, o seu like, e também, se for possível, compartilhe com alguém para abençoar a vida de outros, e que Deus vos siga abençoando.